A dor é a sensação ou a percepção de sensações insuportáveis, como irritação, inflamação, ardência, fisgada, que surgem de uma parte do corpo e que servem como um alerta. Essa sensação é proporcionada pela nocicepção, que é o processo sensorial que fornece as sinalizações que disparam a experiência da dor. Isso é feito por meio dos nociceptores, que são as terminações nervosas livres, ramificadas, não mielinizadas, que sinalizam lesão ou risco de lesão ao corpo. É importante lembrar que a dor e a nocicepção estão relacionadas, mas não são a mesma coisa. Ao sentirmos uma dor em nosso corpo, é muito comum desejarmos não senti-la mais. Entretanto, a dor é fundamental, pois nos ensina a evitar situações prejudiciais ao nosso corpo, além de provocar respostas reflexas de retirada do corpo a estímulos nocivos e de nos induzir a manter em repouso a parte que foi lesionada para que ela possa melhorar mais rapidamente. O episódio 3 da terceira temporada de Grey's Anatomy aborda esse tema ao apresentar uma paciente que possui a insensibilidade congênita à dor, doença que causa baixos níveis de atividade nociceptiva e, consequentemente, insensibilidade à dor em suas vítimas. Por não perceberem que certos movimentos e atividades forçam demais a estrutura do corpo, as pessoas acometidas por essa doença acabam sofrendo inúmeras lesões sem ao menos perceberem, já que não recebem um alerta de que algo está errado, ou seja, não sentem dor. Entre as possíveis causas desse distúrbio estão uma falha no desenvolvimento periférico dos nociceptores, a transmissão sináptica alterada nas vias do sistema nervoso central que transmitem a dor e mutações genéticas, como no gene SCN9A, o qual codifica um tipo especial de canal de sódio dependente de voltagem que se expressa apenas em neurônios nociceptivos. A mutação leva a canais de sódio não funcionais, o que determina uma ausência de potenciais de ação nos nociceptores e uma profunda insensibilidade à dor. Os nociceptores são ativados por estímulos que têm o potencial de causar lesão nos tecidos. Esses danos podem ser provenientes de estimulação mecânica forte, temperaturas extremas, privação de oxigênio e exposição a certos agentes químicos. As membranas dos nociceptores contêm canais iônicos que são ativados por esses estímulos. O estiramento ou dobramento da membrana do nociceptor, causado por uma lesão, como pisar em uma pedra, por exemplo, ativa os canais iônicos mecanosensíveis que levam à despolarização da célula e ao disparo de potenciais de ação. Além disso, as células danificadas pela lesão podem liberar substâncias, como proteases, ATP e íons de potássio, que provocam a abertura de canais iônicos nas membranas dos nociceptores. As proteases podem clivar um peptídeo presente no meio extracelular, chamado de cininogênio, para formar o peptídeo bradicinina. A bradicinina liga-se a uma molécula receptora específica, que aumenta a condutância iônica de alguns nociceptores. De modo similar, o ATP causa a despolarização dos nociceptores por meio da ligação direta a canais iônicos que dependem de ATP para sua ativação. E o aumento de potássio no meio extracelular despolariza diretamente as membranas neuronais. Os nociceptores também possuem canais iônicos termossensíveis em sua membrana, e estes abrem-se em temperaturas acima de 43 graus Celsius, causando a sensação de dor. Numa atividade física intensa, por exemplo, quando os níveis de oxigênio em seus tecidos forem inferiores à demanda de oxigênio, as suas células começarão a utilizar o metabolismo anaeróbico para gerar ATP. Uma consequência desse metabolismo anaeróbico é a liberação do ácido lático, e seu acúmulo leva a um excesso de H+ no líquido extracelular. Esses íons ativam canais iônicos dependentes de H+ nos nociceptores. E esse mecanismo está associado à dor, associada ao exercício físico muito intenso. Em uma picada de abelha, a exposição sob veneno ativa os mastócitos, que liberam histamina. A histamina pode ligar-se aos receptores específicos na membrana do nociceptor, causando a despolarização da membrana. A histamina também aumenta a permeabilidade dos capilares sanguíneos, levando ao edema e ao rubor no local da lesão. Pomadas contendo fármacos que bloqueiam os receptores histaminérgicos, ou seja, os antihistamínicos, podem auxiliar tanto na dor como na diminuição do edema. A transdução dos estímulos dolorosos ocorre nas terminações nervosas livres das fibras não mielinizadas C e nas pobremente mielinizadas AD.
A maioria dos nociceptores respondem a estímulos mecânicos, térmicos e químicos e são chamados de nociceptores polimodais. Entretanto, muitos nociceptores apresentam seletividade nas respostas a estímulos diferentes. Dessa forma, também existem nociceptores mecânicos ou mecanonociceptores, que mostram respostas seletivas à pressão intensa, os nociceptores térmicos ou termonociceptores, que respondem seletivamente ao calor queimante ou ao frio, e os nociceptores químicos, que respondem de forma seletiva à histamina e a outros agentes químicos. Os nociceptores estão presentes na maioria dos tecidos corporais, como a pele, os ossos, os músculos, a maioria dos órgãos internos, os vasos sanguíneos e o coração. Eles estão ausentes no sistema nervoso em si, porém estão presentes nas meninges. Os nociceptores normalmente respondem apenas quando os estímulos são suficientemente intensos para provocar lesão tecidual. Entretanto, quando a pele, as articulações ou os músculos já estão lesionados ou inflamados, eles tendem a ficar mais sensíveis que o normal. Isso é conhecido como hiperalgesia e é um exemplo da capacidade corporal de autocontrole da dor. A hiperalgesia pode ser um limiar reduzido à dor, uma intensidade aumentada dos estímulos dolorosos ou até mesmo a dor espontânea. A hiperalgesia é primária, quando ocorre na área do tecido lesado, ou secundária, quando os tecidos que envolvem a região da lesão também se tornam mais sensíveis que o normal. Muitos mecanismos distintos podem estar envolvidos na hiperalgesia. Alguns no nociceptor ou perifericamente no tecido ao seu redor e outros no sistema nervoso central. Quando ocorre lesão na pele, diversas substâncias, que são chamadas algumas vezes de sopa inflamatória, são liberadas. A sopa contém certos neurotransmissores, como glutamato, serotonina, adenosina, ATP, peptídeos, como a substância P e a bradicinina, lipídios, como as prostaglandinas e endocannabinoides, proteases, neurotrofinas, citocinas, quimiocinas, íons como o íon potássio, o íon H+, entre outras substâncias que podem causar uma inflamação. A inflamação é uma resposta natural dos tecidos corporais na tentativa de eliminar a lesão e estimular o processo de cura. As características da inflamação são a dor, o calor, o rubor e o edema. Várias dessas substâncias também podem modular a excitabilidade dos nociceptores, tornando-os mais sensíveis aos estímulos térmicos ou mecânicos. A bradicinina, por exemplo, além de despolarizar diretamente os nociceptores, estimula mudanças intracelulares que tornam mais sensíveis os canais iônicos ativados por calor. Já as prostaglandinas, substâncias produzidas pela clivagem enzimática dos lipídios da membrana celular, apesar de não causarem dor diretamente, aumentam muito a sensibilidade dos nociceptores a outros estímulos. O ácido acetil salicílico e outros fármacos anti-inflamatórios não esteroides são um tratamento utilizado para tratar a hiperalgesia, uma vez que inibem as enzimas necessárias à síntese de prostaglandinas. A substância P é um peptídeo sintetizado pelos próprios nociceptores. A ativação de uma ramificação no neurito periférico do nociceptor pode levar à secreção da substância P por outras ramificações do neurito do mesmo nociceptor nas áreas vizinhas da pele. A substância P causa vasodilatação e a liberação de histamina dos mastócitos. A sensibilização de outros nociceptores pela substância P em torno do local da lesão é uma das causas da hiperalgesia secundária. Os mecanismos do sistema nervoso central também contribuem com a hiperalgesia secundária. Após a lesão, a ativação dos axônios mecanorreceptores AB por um toque leve pode resultar em dor. Portanto, outro mecanismo de hiperalgesia envolve uma interação sináptica, uma linha cruzada, entre a via do tato e a via da dor na medula espinhal. Uma curiosidade é que a capsaicina, presente em pimentas, ativa nociceptores térmicos, que também sinalizam elevações térmicas que causam dor, acima de aproximadamente 43 graus Celsius, em alguns neurônios dos gânglios da raiz dorsal,
a capsaicina ativa um canal iônico específico denominado TRPV1, o qual também é ativado por aumentos de temperatura que atinjam 43 graus Celsius. Esse canal iônico permite a entrada de íons cálcio e íons sódio, despolarizando o neurônio. Esse canal iônico dependente de temperatura é sensível às pimentas ardentes, pois a capsaicina imita o efeito de substâncias endógenas liberadas por tecidos lesados. Essas substâncias, somadas à capsaicina, provocam a abertura do canal TRPV1 em temperaturas mais baixas, o que explica a sensibilidade aumentada de áreas lesadas da pele a aumento de temperatura. A capsaicina possui uma aplicação clínica meio paradoxa, porque quando ela é aplicada em grandes quantidades, causa analgesia, a ausência da dor. A capsaicina desensibiliza as fibras nociceptivas e depleta o neuropeptídeo, substância P, de seus terminais axonais. Mas esse assunto será abordado mais tarde em outro ponto dessa aula. O prurido é uma sensação desagradável que induz um desejo ou reflexo de coçar. Ele pode servir como uma defesa natural contra parasitas e toxinas de plantas sobre a pele. O prurido é, em geral, uma irritação leve de menor importância, porém que pode se tornar uma condição crônica e debilitante. O prurido crônico pode ser causado por condições cutâneas, como reações alérgicas, infecções, infestações e psoríase, ou por distúrbios como câncer, hipertiroidismo, deficiência de ferro, doença hepática, estresse e condições psiquiátricas. O prurido crônico consiste em uma sensação contínua de coceira insuportável e pode ser tão incômodo como a dor crônica, por exemplo. É uma sensação difícil de se classificar e de se reconhecer para o tratamento. Embora a dor e o prurido sejam coisas distintas, também possuem muita similaridade. Ambas as sensações são mediadas por axônios sensoriais de pequeno calibre, apesar de os axônios que transmitem a sinalização da dor serem diferentes daqueles que transmitem a coceira. Ambos podem ser ativados por vários tipos de estímulos, como químicos e tátil. Alguns dos fármacos e compostos que regulam a dor também podem desencadear a coceira, e algumas moléculas sinalizadoras transduzem ambas as sensações. Além disso, a dor e o prurido interagem. Por exemplo, a dor pode suprimir o prurido, o que explica porque algumas vezes, quando coçamos de forma agressiva a pele, nós lesionamos a área que estava com o prurido. Alguns tipos de prurido são transduzidos por moléculas e circuitos neurais específicos. As fibras axonais C, de menor diâmetro, são seletivamente responsivas à histamina, a substância que naturalmente produz o prurido e que é liberada dos mastócitos na pele durante a inflamação. A histamina desencadeia o prurido por meio de sua ligação aos receptores histaminérgicos que, por sua vez, ativam canais TRPV1, mesmo tipo de canal, que é estimulado pela capsaicina e pelas altas temperaturas. Os antihistamínicos, que são os fármacos que antagonizam receptores para a histamina, podem suprimir esse tipo de prurido. Entretanto, nem todo prurido é mediado por histamina. A coceira pode ser desencadeada também por substâncias endógenas e exógenas, pois os finos axônios que transmitem o prurido expressam aparentemente um grande número de outros tipos de receptores, moléculas sinalizadoras e canais de membrana que desencadeiam a coceira. O prurido é um assunto que ainda há muitos mistérios. Não está claro se existem diferentes tipos de axônios que transmitem o prurido e os circuitos centrais envolvidos no processo do prurido também são muito pouco conhecidos. Há um estudo que demonstra a participação de certos neuropeptídeos em vias específicas de transmissão do prurido na medula espinhal. Se as moléculas sinalizadoras e os receptores específicos que desencadeiam o prurido pudessem ser identificados, estudados e compreendidos, seria possível desenvolver fármacos específicos, e efetivos para tratar o prurido crônico sem interferir no processo da dor e de outras sensações somáticas. Nós temos a capacidade de sentir dois tipos diferentes de dor. São elas a dor primária e a dor secundária. Essas percepções distintas são produzidas a partir da ativação de nossos receptores cutâneos. A dor primária é uma dor rápida
e aguda que ocorre por conta da ativação de fibras A delta. As fibras A delta são estruturas mielinizadas que levam mais rapidamente o impulso nervoso até o sistema nervoso central. Essas fibras A delta vão se diferenciar das fibras AC em relação à velocidade de propagação. As fibras C são estruturas não mielinizadas que vão propagar o impulso nervoso de forma mais lenta e contínua e, por esse motivo, elas são as responsáveis por ativar nociceptores que farão uma pessoa sentir uma dor agora secundária. Ou seja, essa pessoa ela vai sentir uma dor continuada que demora mais a passar. Então, nesse gráfico, podemos observar que uma pessoa recebeu um estímulo aqui nocivo, ou seja, ela pode ter batido forte com alguma parte do corpo, né? Sofrido uma queimadura intensa, ou até mesmo prensado alguma região corporal de forma bem acentuada, a ponto de danificar alguns tecidos. Então, esse estímulo vai ativar uma fibra delta, que por sua vez irá ativar a dor primária. Então, aqui é a fibra delta ativando a dor primária. A gente consegue perceber que essa sensação está ocorrendo em pico, ou seja, com uma intensidade bem maior, porém de forma muito mais rápida, que logo é diminuída. Logo após que essa sensação passa, esse estímulo continua causando efeitos, ou seja, uma fibra C vai ser ativada, promovendo a ativação agora da dor secundária. Então, aqui é a fibra C sendo ativada e a dor secundária aqui sendo ativada por essa fibra C. Essa dor vai ser sentida de maneira menos intensa que a dor primária, né? Porém será mais duradoura, como observado nesse gráfico. Mas como essas fibras chegam no sistema nervoso central? Após o estímulo, o sinal é captado e levado até o sistema nervoso central, mais precisamente para a medula espinhal. As fibras irão penetrar a estrutura, ou seja, vão penetrar a medula, se ramificar e percorrer em dois sentidos, rostral e dorsal. E elas vão fazer isso através de uma região denominada de trato de Lissauer. Por fim, essas fibras irão alcançar outras fibras que estão na periferia do corno dorsal, realizando sinapses com estes nervos numa região chamada de substância gelatinosa. Lembrando que essas fibras vão manter seus corpos celulares nos gânglios da raiz dorsal segmentar, né? E penetram apenas a parte axonal do neurônio. O principal neurotransmissor dos aferentes primários é o glutamato. Porém, já foi constatada a presença de substância P em grânulos de secreção dos terminais axonais. A liberação dessa substância, então, resulta em sensações de dores moderadas a intensas. Além dos nociceptores cutâneos, existe uma outra categoria de nociceptores que também entram na medula espinhal, passando pelo trato de Lissauer. Esses nociceptores são os viscerais. Quando as informações cutâneas e viscerais se cruzam nessa região, ocorre uma mistura de sinais, podendo causar aquilo que chamamos de dor referida. A dor referida vai ser sentida quando nociceptores viscerais forem ativados, porém essa pessoa irá sentir uma sensação de dor cutânea, ou seja, o incômodo mais na região periférica do corpo, ao invés de sentir dores mais profundas que normalmente seriam ativadas por esses nociceptores viscerais. Podemos detectar esse tipo de dor quando
se reconhece, por exemplo, né, um estágio de apendicite de um paciente, né, que ele vai relatar ali uma dor na região abdominal, ali na altura do umbigo, mas que na verdade esse dano, né, ele está sendo causado numa região muito mais profunda do corpo. Podemos detectar vias ascendentes da dor. Bom, agora a gente vai falar um pouco das vias ascendentes da dor, né? Mas antes de especificarmos cada via ascendente de dor, é importante enfatizarmos que a via de tato e de dor percorrem caminhos diferentes. Enquanto as fibras relacionadas ao tato possuem mais mielina e maior calibre, as fibras relacionadas à dor possuem menos mielina, podendo nem ter essa cobertura, como é o caso da fibra C, além de possuírem também menor calibre. Os terminais axonais dessas estruturas também diferem. Enquanto as fibras do tato possuem terminais especializados, as fibras da dor possuem terminais livres. Há uma diferenciação também quanto à conexão dessas fibras à medula espinhal. Ao passo que as fibras relacionadas ao tato, ou seja, as fibras A-beta, terminam em níveis mais internos do corno dorsal, as fibras relacionadas à dor, como as fibras A-delta e fibras C, vão terminar em níveis mais superficiais da medula, mais especificamente na substância gelatinosa. Agora a gente vai falar um pouco da via de dor espinotalâmica. A via de dor espinotalâmica é necessária para transmitir o sinal de dor da medula espinhal até o encéfalo. É importante ressaltar que a via de dor espinotalâmica se diferencia da via dorsal lemnístico-medial devido ao fato dos axônios dos neurônios secundários decussarem no mesmo nível da medula espinhal em que ocorreu a sinapse. Ou seja, o que é isso? Esse axônio vai atravessar a medula, saindo da raiz dorsal, passando pela superfície ventral, formando uma espécie de cruzamento, e em seguida ele vai seguir para o encéfalo através do trato espinotalâmico. Por essa via, então, a fibra espinotalâmica sai da medula espinhal, passando pelo bulbo, pela ponte, pelo mesencéfalo, sem fazer sinapse, né? Até alcançar o tálamo. Após percorrer todo o tronco encefálico, os axônios espinotalâmicos vão se estacionar-se no lemnístico medial, porém, vão se diferenciar da via mecanosensorial. Ao passo que as informações de tato são passadas ipsilateralmente, ou seja, as informações estão sendo levadas para o encéfalo pelo mesmo lado da origem do sinal. Aqui a origem do sinal, aqui a informação sendo passada pelo mesmo lado. Né? Os sinais nociceptivos cruzam a medula, aqui sendo transmitidos contralateralmente, ou seja, cruzando o sinal na medula e passando a ter origem da informação nociceptiva e propagação desse impulso de lados opostos.
Nessa imagem, podemos observar essa diferença de lados no momento de propagação do sinal até o encéfalo. Observamos também a diferença de informações que ambas trafegam. Sabendo que a via espinotalâmica capta informações de dor, temperatura, algum tato, enquanto a via de coluna dorsal lemnisco-medial transmite o tato, vibração, discriminação de 2 pontos, propriocepção. Além disso, conseguimos observar a contralateralidade da via espinotalâmica, passando por todas as etapas descritas já anteriormente, né? Bulbo, ponte, mesencéfalo, enfim. Enquanto a via coluna dorsal lemnisco-medial vai fazer uma rota totalmente diferente dessa espinotalâmica. Situações de danos a certas partes do sistema nervoso podem gerar curiosos casos. Se houver uma lesão na via mecanosensorial do sistema nervoso, os danos vão ser sofridos nesse mesmo lado medular que houve essa lesão. Podem ocorrer também, nessa situação, insensibilidade ao tato leve, insensibilidade às vibrações de um diapasão sobre a pele e insensibilidade à posição de um membro. No entanto, se uma pessoa tiver insensibilidade à dor e à temperatura, essa lesão acometida, né, no sistema nervoso aconteceu no lado medular oposto ao lado do incômodo sentido, né? No caso, a insensibilidade. Para esclarecer melhor essa ideia, podemos tomar como exemplo a síndrome de Brown-Séquard. Indivíduos acometidos por esta patologia acabam sofrendo uma lesão hemisseccional medular, ou seja, acabam tendo um lado da medula danificado. Esse dano pode gerar, por consequência, a perda de mecanosensibilidade, como tato e outros gestados, do lado ipsilateral da lesão, ao passo que também ocorre um déficit da capacidade de sentir dor, temperatura e outras sensações de maneira contralateral. Esses sinais, junto a outros sintomas sensoriais e motores, sugere um diagnóstico de síndrome de Brown-Séquard. Agora a gente vai falar um pouquinho dessa via da dor trigeminal. Essa via, ela vai ser responsável por fazer chegar a informação da dor e da temperatura da face e do terço anterior da cabeça. Esse sinal segue por uma via ao tálamo semelhante à via espinhal. Para transmitir esses sinais vindo da face, são necessárias fibras de pequeno calibre que farão a primeira sinapse com neurônios sensoriais secundários no núcleo espinhal do trigêmeo. Os axônios desses neurônios irão decussar, ou seja, cruzar a região do tronco encefálico para, enfim, chegar ao tálamo através do lemnisco trigeminal. Bom, aqui a gente vai começar a falar sobre essa comunicação que ocorre entre o tálamo e o encéfalo. O trato espinotalâmico e os axônios do lemnisco trigeminal vão se comunicar com uma área mais extensa do tálamo, né? Comparando essa região de comunicação com a região de comunicação do lemnístico medial. Enquanto alguns axônios do lemnístico medial terminam no núcleo ventral posterior, outros axônios espinotalâmicos terminam nos pequenos núcleos
intralaminares do tálamo. Então, a partir daí, a gente consegue, né, perceber que tanto as informações de dor e temperatura, como os sinais de tato, vão se encaminhar para as respectivas áreas do córtex. E lá elas vão se encaminhar, se conectar com esses axônios. Nessa figura aí, a gente pode ver os núcleos somatosensoriais do tálamo. Além do núcleo ventral posterior, os núcleos intralaminares fazem a retransmissão da informação nociceptiva a uma grande extensão do córtex cerebral. Bom, chegamos ao momento de falarmos de regulação de dor. Esse ponto tem muita importância, tendo em vista que boa parte da população adulta mundial sente dores crônicas. A modulação desses sintomas pode nos fazer encontrar novas estratégias para aliviar a dor ou até mesmo curar essas dores. Da mesma maneira que um toque leve pode intensificar um incômodo da dor através do mecanismo de hiperalgesia, ele também, esse toque, pode suavizar o sintoma através de uma atividade simultânea das fibras A beta. Você já reparou que ao bater forte com alguma parte do corpo, automaticamente temos um instinto de tocar essa região machucada? Involuntariamente, a gente tenta amenizar essa dor. Mas por que a gente faz isso? Bom, na década de 60, cientistas do MIT propuseram uma hipótese que explicaria tal efeito. Segundo a teoria do portão da dor, certos neurônios do corno dorsal que seguem para o encéfalo através do trato espinotalâmico vão ser excitados tanto por axônios sensoriais de grandes diâmetros como por axônios não mielinizados. Vão ter outros neurônios ali também que vão estar envolvidos nesse mecanismo. Ao passo que neurônios de projeção são inibidos pelos interneurônios, esses últimos, esses interneurônios, eles automaticamente vão ser excitados por axônios mecanosensoriais e inibidos por axônios nociceptivos. E é por essa razão que a dor ela vai ser camuflada por essa sensação de tato. E é por isso que a gente tem esse reflexo de tentar tocar assim instintivamente uma região machucada. Bom, nesse tópico a gente vai ver como que a dor pode ser suprimida de uma outra maneira, mesmo quando uma pessoa ela está exposta a graves ferimentos. Já presenciaram alguma situação na qual uma pessoa, sob forte emoção ou estresse, ela acaba se ferindo gravemente, porém esse indivíduo não esboça nenhuma reação de dor? Esse fenômeno pode ocorrer exatamente porque essa intensa carga emotiva vivida por essa pessoa vai ativar uma analgesia profunda produzida por uma estimulação elétrica na região do mesencéfalo, que é a substância cinzenta periaquedutal, também conhecida como PAG. Dessa maneira, já é possível imaginar que essa região encefálica recebe muitas informações relacionadas à emoção. Os neurônios da PAG enviam axônios descendentes para o bulbo, principalmente para os núcleos da RAF, que são ricos em neurônios serotoninérgicos.
Esses neurônios podem projetar para os cornos dorsais da medula axônios que irão inibir a ativação dos neurônios nociceptivos. E aí, a partir disso, vai acontecer uma amenização da dor envolvida. Bom, não podemos falar em regulação da dor e não comentar das drogas analgésicas. Afinal, quem nunca tomou um remédio para aliviar uma dor de cabeça que seja? Os opioides são muito utilizados pelos humanos desde antes de Cristo. Essas substâncias produzem analgesia profunda quando administrados de forma bem sistêmica. Porém, também há registros de alterações de humor, sonolência, confusão mental, náusea, vômito e constipação causado por essas composições que formam esses analgésicos, né? Recentemente foi descoberta uma substância similar à morfina que era produzida no próprio sistema nervoso. Essa substância é a conhecida endorfina. Os cientistas ainda ressaltaram a existência de diversos receptores que fazem conexões com esses opioides. Tanto a endorfina, que é uma pequena proteína, quanto a morfina são substâncias responsáveis pelo processamento ou modulação de informações nociceptivas, ou seja, essas estruturas estão ligadas diretamente no processo de analgesia se elas forem injetadas ou na PAG, nos núcleos da RAF ou ainda no corno dorsal. Se por um lado há substâncias que suprimem a dor, existem também aquelas que vão bloquear esse efeito analgésico. Esse é o caso da naloxona, que também pode ser reconhecida como um bloqueador específico de receptores opioides. De certa forma, as endorfinas vão atuar inibindo os neurônios pela hiperpolarização das membranas pós-sinápticas e inibindo também a liberação de glutamato dos terminais pré-sinápticos, para que assim haja redução da passagem de sinais nociceptivos e, por consequência, a diminuição da percepção de dor. Bem, agora falaremos de uma temática um tanto quanto curiosa. Bom, é muito provável que você já tenha escutado falar sobre efeito placebo, não é mesmo? Em alguns experimentos realizados para testarem a eficiência de um fármaco, pediram que dois grupos de pessoas tomassem determinadas substâncias. O grupo 1, que de fato estava tomando o medicamento, relatou que, de fato, sentiram os efeitos analgésicos do fármaco. No entanto, o grupo 2, que recebeu uma substância que imitava o fármaco, porém não tinha a composição dessa droga, também relatou sentir efeitos do opioide. Você pode até pensar que as pessoas do grupo 2 mentiram ao fazerem o relato. Mas por incrível que pareça, elas de fato podem ter sentido os efeitos analgésicos da substância falsa. O efeito placebo, né, acontece, aparentemente, quando a crença de que o tratamento funcionará pode ser suficiente para causar ativação de sistemas endógenos encefálicos de alívio à dor. Dessa maneira, tratamentos como acupuntura, hipnose
e até para as crianças um beijinho carinhoso da mãe podem ser explicados a partir desse efeito neural. Gente, eu sou a Ludmilla e vou estar falando sobre sistemas de sensações térmicas do nosso corpo com vocês. Bom, primeiro, o funcionamento de todas as células é sensível à temperatura, mas nós possuímos receptores sensoriais específicos a mudanças de temperatura, que são os termorreceptores. Esse grupo de receptores pode ser encontrado no hipotálamo, por exemplo, que mantém a temperatura corporal estável, ou distribuídos pela pele, que contribui para a percepção de temperatura, chamados de termorreceptores cutâneos. Ao longo da nossa pele está espalhado termorreceptores sensíveis ou ao frio ou ao calor, nunca sendo sensíveis aos dois, e sempre estão localizados em regiões diferentes. A ação conjunta desses receptores resulta na nossa sensação térmica, dando a sensação de bem-estar, que se encontra na faixa entre 28 e 30 graus. Devido que os dois receptores estão ativos nessa faixa. Uma curiosidade é que em diferentes regiões da cavidade bucal existem distintas concentrações de receptores térmicos, que proporciona percepção diferente de temperatura. Por exemplo, no ato de ingestão de alimentos, diferenciando alimentos frios de alimentos quentes. Vale ressaltar também que a maior densidade de receptores, tanto para o frio quanto para o calor, estão localizados na face, sendo assim a região mais sensível à temperatura. Uma prova disso é no caso do chá quente, por exemplo. A gente consegue colocar o dedo nele, mas temos dificuldade de tomar. Isso demonstra a maior presença de receptores para o calor nessa região que é a face do que o dedo. Nesse slide é demonstrada a presença de distintos canais que dão sensibilidade a diferentes temperaturas. Isso ocorre porque a sensibilidade de um neurônio sensorial depende do tipo de canal iônico que é ativado. Por exemplo, vários tipos de pimentas ardentes possuem como ingrediente ativo a capsaicina, e essa substância estimula receptores térmicos, sinalizando o aumento da temperatura, podendo causar a dor em casos acima de 43 graus. Através dessa ativação, foi descoberto um mecanismo de sensação de calor. Aqui na imagem, podemos ver vários canais iônicos, e um deles é o TRPV1, demonstrado entre 40 e 50 graus, que é sensível ao calor. Esse canal foi ativado com a introdução da capsaicina, demonstrando o aumento da temperatura, devido à estimulação desse receptor. E o outro é o TRPM8, demonstrado em verde, que é um canal sensível ao frio. Nesse caso, foi utilizado o ingrediente ativo de menta, conhecido como mentol, que estimula esse receptor, ocorrendo a diminuição da temperatura. Outra curiosidade é que receptores do frio são reativados em temperaturas acima de 43 graus. Isso ocorre quando o calor é aplicado de forma restrita a pequenas regiões de peles inervadas por receptor de frio, resultando numa sensação de frio.
esse processo é conhecido como efeito paradoxal de frio. Ou seja, isso demonstra que o sistema nervoso central não consegue diferenciar qual tipo de estímulo desencadeou a ativação do receptor. Apenas interpreta o estímulo daquele receptor da região. Aqui podemos ver as respostas dos termorreceptores durante estímulos. No primeiro caso do quadrinho salmão, é o do receptor de frio, que observa que a queda repentina da temperatura da pele faz o receptor para o frio disparar de forma intensa e silencia o receptor térmico para o calor. Já no segundo caso, depois de um tempo na temperatura de 32 graus, ocorre o oposto. A frequência dos receptores para o frio começa a diminuir e ocorre o aumento dos disparos dos receptores de calor, ocorrendo a elevação da temperatura, como demonstrado. E logo após o aumento da temperatura, pode observar a diminuição da frequência de disparos do receptor de calor. Com isso, a gente pode concluir que as respostas dos receptores, tanto de calor quanto para o frio, são maiores logo após as mudanças de temperatura. Ou seja, a frequência de disparos é maior quando tem uma mudança de temperatura. Depois ela se adapta à temperatura e a frequência de disparos fica constante. Nesse slide está representada a via da temperatura, que é praticamente idêntica à da via da dor abordada anteriormente. Primeiro, é importante a gente saber a composição dos receptores. Então, os receptores do frio são os corpúsculos de Krauss, que são terminações nervosas mielinizadas finas do tipo A delta, que se ramificam diversas vezes, fazendo protusões nas superfícies inferiores das células epidérmicas basais. Os sinais captados pelos corpúsculos de Krauss são transmitidos por fibras nervosas do tipo A delta e também por fibras nervosas do tipo C, mielinizadas, que são terminações livres. Já os receptores do calor são os corpúsculos de Ruffini, que também são terminações nervosas livres, e os sinais são transmitidos por fibras nervosas apenas do tipo C. Por conta dessa fibra não ser mielinizada, a sensação de frio se instala mais rapidamente que a de calor. Por isso a gente sente mais frio, a gente tem o frio a gente sente com mais força. Nós também temos receptores de dor, que são terminações nervosas livres e são ativadas em situações de frio, congelando ou calor extremo. Agora, sobre a via da temperatura, como foi visto anteriormente na via da dor, os axônios vão fazer sinapse na substância gelatinosa da coluna dorsal da medula. Logo após a sinapse, os axônios de segunda ordem decursam e ascendem pelo trato espinotalâmico contralateral. E como no caso da dor, se a medula espinhal for seccionada unilateralmente, ocorre a perda da sensibilidade à temperatura do lado oposto ao corpo. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha gostado e entendido.